Dando prosseguimento à resolução Enem 2014, da prova de Física, caderno azul de questões, questão número 76. A questão 76 envolve um detector de movimento para fins de segurança. Uma pessoa, ao se aproximar desse detector, ela emite alguma coisa que faz a detecção. Essa alguma coisa emitida é uma onda eletromagnética. Para isso, a gente vai dar uma palhinha sobre o espectro eletromagnético, em que a gente colocou em ordem frequência, do aumento da frequência, para apresentar um grupo de ondas eletromagnéticas, conhecido como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Como elas são produzidas? No caso, a gente pode ter uma radiação de fundo cosmológico, como é o caso da radiação solar, que traz todas essas radiações. Mas ela também pode ser produzida, por exemplo, a onda de rádio pode ser produzida por osciladores elétricos, ou utilizando o fenômeno da indução. Micro-ondas são produzidas por oscilações magnéticas. Existe um equipamento dentro do seu micro-ondas chamado magnetron, que produz uma oscilação magnética produzindo micro-ondas. Infravermelho é produzido por transições em níveis rotacionais ou vibracionais da matéria. Se a matéria vibra mais, sua energia interna aumenta, a temperatura aumenta, o corpo esquenta e ele emite mais infravermelho. Luz pode ser também formada por transições de elétrons em níveis mais externos de um átomo. Então, quando este elétron passar para um nível inferior, se esse nível for mais externo, ele vai emitir luz. Se o elétron passar de um nível intermediário para outro, então aí a frequência vai aumentar, porque a diferença de nível de energia aumenta. Então a frequência aumenta e aí você está emitindo o que a gente chama de ultravioleta. Aqui luz em níveis mais externos, ultravioletas em níveis intermediários. Se o elétron transitar de um nível mais interno, ou seja, mais próximo do núcleo, aí essa energia sai maior ainda e essa onda eletromagnética, neste momento, vai ser chamada de raio-x. Até aqui a gente está trabalhando com a eletrosfera. De onde vem a radiação gama? A radiação gama ela é produzida por transições de nucleons dentro do núcleo. O núcleo também é quantizado, assim como a eletrosfera. Portanto, se um próton passar de um nível mais energético para um nível menos energético, ele também vai dar essa diferença de energia como uma onda eletromagnética conhecida como radiação gama, de altíssima intensidade. Então, neste caso, temos todo esse grupo de ondas eletromagnéticas. Qual é que o corpo humano mais emite? Para isso, eu vou mostrar esse gráfico aqui, que em um eixo tem a radiação emitida e no outro a frequência da onda eletromagnética emitida. A gente pode observar que os corpos emitem várias radiações, mas existe sempre uma mais predominante, de acordo com a temperatura. Então, a gente observa que corpos mais quentes, a gente observa que ele tem uma radiação predominante de frequência mais alta. Neste caso, corpos entre 3 kelvins e 3.000 kelvins são corpos que a gente pode julgar pela radiação produzida que são mais frios. Por exemplo, um carvão ele começa frio, ele não emite luz, ele emite infravermelho. Porque a temperatura dele está entre 3 kelvins a 3.000 kelvins. Então, neste caso, se a temperatura estiver entre 3 kelvins a 3.000 kelvins, a radiação predominante será o infravermelho. Não que ele não emita outras. Por exemplo, o carvão, quando ele começar a ficar em brasa, ele está a 1.000 graus Celsius aproximadamente, e neste momento ele está emitindo também a luz vermelha. Se você aumentar a temperatura dele, ele começa a mudar de cor, porque a frequência vai começar a predominância a aumentar a frequência, e ele passa para alaranjado, depois passa para o azulado. No caso do Sol, por exemplo, cuja fotosfera está a 5.000 graus Celsius, a radiação predominante já nem é mais o infravermelho, já é a luz. Então, neste caso, onde está o corpo humano? O corpo humano tem 37 graus Celsius. Em kelvins, isso equivale a 310 kelvins. 310 kelvins está exatamente entre 3 kelvins e 3.000 kelvins. Neste caso, a predominância da radiação emitida por um corpo é o infravermelho. Gabarito, letra C.